Aí, agora sim. Estamos aqui, eu, Diego Colino, e ele, este Tico Latino aqui a mi lado. Ai, eu já estou tropicalhante, muchachos! Como estão, meus queridos? É um prazer imenso poder penetrar em você e na sua família nessa noite de hoje. Eu queria que vocês tivessem uma sexta incrível, do tipo que assim que você está saindo de casa, ser abordado por um adolescente com socos na cara e agressões loucas e odiosas. Isso aí, pessoal. Para quem não aconteceu esse tipo de tragédia, boa sexta-feira para vocês. O vídeo é muito bom, acabei de ver. Depois a gente vai, nós quem sabe na próxima temporada a gente mostra. Pessoal, estamos aqui hoje num programa especial. Hoje o programa terá uma dinâmica um pouco diferente das habituais. Pois hoje, Carioca, nós vamos desvelar mistérios e lendas e mitos do jiu-jitsu brasileiro. Ah, então hoje é pra você que nego te pergunta, e de onde que veio o jiu-jitsu? Aí você vai e inventa aquela história baseada em 5 histórias diferentes que 8 professores contaram, um corroborando com a mentira do outro. Isso mesmo, pessoal. Mas vamos fazer hoje um desafio chamado fato ou fake. Isso, você vai ter, como que eu posso dizer, você vai ter total credibilidade no assunto, por quê? Porque isso aí está sendo feito por 2 jornalistas esportivos. Jornalistas esportivos, e vocês entendem, e hoje eu quero, vamos testar o conhecimento do público em relação a esse assunto. Mas antes de começarmos esse assunto... Solta a vinheta. O Brasil, tô brincando. Ainda não nos corrompemos. Agora tá no YouTube, tá no YouTube, agora não nos corrompemos a Beth ainda. Agora geral também. E é engraçado que quem não viu o comercial do Brasino antes, tá tipo assim, beleza, mas um comercial do YouTube, quem já viu, já fica assim, quando toca o Brasino. Então, também falou, caramba, mas também tomei esse susto, mas agora tá normal. Vamos lá, vamos começar com alguém que foi muito participativo aqui na nossa temporada, alguém que esteve bastante vezes aqui, nos rendeu boas conversas, boas reflexões sobre. Porra, e hoje, como último episódio dessa temporada, né, que a gente já falou, entendam como quiser, 1 ano, 6 meses, essa encarnação na Terra, temporada das Champions, a temporada que você quiser. E, pô, cara, seria muito triste se a gente não pudesse ofender e humilhar essa criatura desprezível que é o cosplay de Pedro de Lara das artes marciais, né? Tá. Só que, tipo assim, a gente já humilha bastante ele, agora a gente vai deixar ele se humilhar pra você, né? Porque eu acho muito injusto uma pessoa tão ridícula ser apenas humilhada e não mostrar todo o potencial que ela tem pra se auto-humilhar também. Eu não tenho tantas mágoas dele, mas... Eu não tenho mágoa dele, não, mas se eu encontrar ele um dia na padaria, com certeza eu dou um tapa no saco de pão dele, quando ele abaixar para pegar o paramão para bater no nariz dele e ele ficar espirrando pelos próximos 5 minutos. Talvez não, porque... Dê uma olhada, vamos inaugurar um quadro aqui que chama-se Defesa Pessoal Suspeita. Ah, pode ser. Defesa Pessoal Suspeita. Vamos, quem sabe, nós ano que vem fazemos mais. Hoje, olha o que ele pode fazer com você. Joga aí, Dan, o primeiro vídeo. Primeira técnica de Hatsumi Sensei é a técnica que vocês mais criticam. Falando, mas não tem como sair dessa forma. Ele não fez nada. O aluno dele ajudou ele a fazer a técnica. Porque o aluno dele é um discípulo dele, então ele faz tudo que o mestre manda. Será? Então vamos lá fazer a técnica. Olha só, estou fazendo a técnica somente com um dedinho para mostrar para você que essa técnica ela é eficiente. Dá seu depoimento. Num nível de 0 a 10, quanto que dói essa técnica? 11. O cara dele de Pedro de Lara dando foco. Então, de 1 a 10, 11, a pergunta era de 1 a 10, filho. Tá? Mas e aí, o que você achou dessa defesa pessoal do dedinho? Cara, na moral, tão ridícula quanto quem está executando a técnica é a própria técnica. Parabéns pela criatura e o criador. Vocês romperam todas as barreiras do que é ser ridículo. Parabéns, ridículo. E se superou. Você acha que você tenta pegar... Vamos testar isso aí, se ele realmente
cara. Esse aqui, não é? É isso aqui, Acho não que é? era isso Faz aqui. de mim aí, faz de mim aí. Aqui, como é que ele faz? Ele fez Ele é meio que uma chave de cutícula. É, chave de cutícula. Cara, será? Eu não tenho unha também, eu acho que eu ia me fuder pra fazer essa defesa. Porra, eu acho que ele faz com o dedinho assim, ó. Ele Faz aí. Com o dedinho apertando aqui. Cara, pode apertar no que eu não tô, eu também apertei. Então, uma mão tomando. Aqui, eu tô apertando com Caralho, força, meu pô. irmão. Não sei se eu tô fazendo errado o que ele fez. Mas Eu não sei se os alunos sejam extremamente fracos assim como você, né? Gostaria de desafiar você, Pedro de Lara, para uma batalha de rima. eu acho que ele. Ou para me fazer sentir essa dor aí. Pedro de Lara, ó, já vou lançar o desafio aí. Marca o Pedro de Lara aí. Eu te faço um bodylock. Se você sair do bodylock com essa técnica, eu taco fogo no meu carro e filmo nas redes sociais no canal do Pós-Treino. Olha, eu Tô te falando sério. Agora, se eu te tacar de crânio no chão, você não me processa por ficar paraplégico, lesão corporal grave. Combinado, Pedro de Lara? Você colocaria ele atrás de você ali, ele ia apertar seu dedinho, se não Porra, desse que certo. vontade que eu tenho de dar um tapa na cara dele, velho. Meu Deus do céu, eu falo Mas é sinceramente. perigoso, cara, que ele tem shurikens, ele tem espadas e até ele tem inclusive uma armadura samurai, cara. Tem mesmo, cara? Tem, pior que tem, eu já vi ele. Caralho, ele pau também lá tem uma e- carinha de Pedro de Lara do caralho, meu irmão. Meio cadavélica. Parece que o Pedro de E Lara outra? morreu e foi reanimado com um jutsu de reanimação e ficou essa figura deplorável e ridícula que Se você fosse a apresenta. época dos Greys, que eles entravam na academia, era perigoso, porque ele podia dar uma shuriken, aquelas crianças todas pegando arma. Seria perigoso, cara. Puta que pariu, o maluco bate em criança e fala assim, aqui ó, essa criança aqui ó, chegar num moleque de meu aluno, Renzo, de 9 anos, pô, o moleque luta pra caralho, fala, não aguenta um soco na cara meu, a mesma coisa que esse cara tá fazendo aí. Puta que pariu, eu fico muito feliz a gente encerrar essa temporada podendo criticar alguém o que trabalho é tão dele. digno de crítica, humilhação e desrespeito igual o cosplay do Pedro de Lara. Ai, não. Ele faz o trabalho. Ele tem bastante seguidor, sabia, cara? O canal dele no YouTube tem acho que 200 e tantos mil pessoas. Ah, sei lá. mas, pô, a gente nunca também pode menosprezar a quantidade de idiota É que verdade. vive nesse país, né, cara? É algo, Mas né, cara? ele faz barulho, né? E ele faz uma batalha Contra o espiritual jiu-jitsu. contra o jiu-jitsu, né? Então ele faz um barulho, assim. É, mas tá certo, maluco. Porra, o que o cara quer fazer? O cara quer acabar com uma arte marcial pra fazer essas firulas dele dar certo, né, cara? Entendeu? Como é que ele vai chegar e vai falar se existir jiu-jitsu? Nunca que ele vai conseguir se defender de alguém. Entendeu? Então, pra ele, o ideal é acabar o jiu-jitsu, que aí sim vai dar certo essas palhaçadas que ele faz. Caralho, quem é o pai? Ele que deve ser o pai dessas crianças, né? Que eu acho que não é possível De ter um pai todas, dessa né? criança e De deixa todos. Eu acho a que uma é criança filha dele, ficar acho que ele teve passando por isso, sei né? lá, cara? eu não pesquiso tanto a vida dele, né? Sei que ele foi policial penal, aí, pô, cheio de história. Ah, lá. então deve estar cheio de problema psicológico isso, com certeza, né? criado pela Trabalha num presídio, né? pela energia catastrófica de vários assassinos ameaçando sua família. Isso. E ele tem. Mas está lá fazendo o trabalho dele, então nos despedimos aí de Pedro de Lara Ninja. Parabéns, Pedro de Lara. Obrigado Fechou por- com chave de ouro. Essa chave de Esse dedinho aí. 2020. Fechou com chave de cutícula, mano. Laje de cutícula aí, de segundo ele funciona, cara. Queria ver ele fazer isso num lutador de jiu-jitsu com a mão Porra, toda velho. quebrada já. Cara, que coisa mais ridícula, velho, na moral. E pior que era um bodylock ainda, sem as esgrimas, era o mais fácil de defender. Se ele abaixasse assim na posição de que vai cagar e abrisse o braço fazendo. Pra mim já ia dar certo, pra mim já tava maneiro. Ia Eu falei assim, funcionar. ó, saiu. Saiu. Pô, o moleque foi. Caralho, Pedro de Lara, puta que pariu, meu irmão. É. Você deve se olhar no espelho e falar, eu consegui. Eu consegui. Eu sou ridículo. Muito bem, nos despedimos de Pedro de Lara. E agora, Carioca? Vamos lá. Você é a voz do povo, cara. Ah, então eu sou Você sábio sabe demais. que você é a voz do povo. Então eu sou sábio demais. E você, mas pouca gente sabe. A gente sabe. Você é um cara que estuda jiu-jitsu há mais de 20 anos, né? Já Em andou. 2003 a gente começou aí nessa brincadeira. 2003 você começou essa brincadeira, então você já nesses tatames da vida escutou muitas histórias sobre jiu-jitsu, sobre o passado, sobre os heróis e... Pô, sim, foram muitas histórias, várias diferentes. Eu não sabia qual que era a real até que surgiu o Facebook, aonde eu pude ver uma figura
uma página mesmo, com as bandeiras da Índia e uma história em texto explicando passo a passo de onde veio o jiu-jitsu. Tá, então vamos lá, vamos começar por isso aí. Então você já escutou essa história? Foi o primeiro documento que eu vi falando sobre a origem, a primeira coisa documentada, a primeira organizada. coisa de se organizar. Na qual eu Então vamos acreditei ver, por vamos muito mostrar. tempo. Agora é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui pessoas ilustres do jiu-jitsu que vão estar contando partes da história do jiu-jitsu, seja entrevista, documentário. E eu vou perguntar para vocês e para o público, todo mundo vai poder brincar. Todo mundo vai poder brincar, que coisa bonita. Todo mundo vai poder brincar. Até esses arrombados que não gostam de ouvir palavrão. Não, então, se você né? fala, não sei da história, escuta a história e pensa o seguinte. Um programa para família. Você escuta a história e fala assim, eu acho que é verdade, eu acho que alguma coisa pode ser verdade, mas nem tudo, que seria parcial, ou isso é balela, eu acho que é fake. Você vai chutar, você vai, se você souber da história, falar, eu sei que é isso. Então, tem essas três possibilidades. Você vai escutar, a pessoa vai falar, são vídeos pequenos, 1 minutinho só, e aí você vai dar seu veredito. Fala assim, é verdade, é parcial ou é fake. Beleza? Só pode ser esses 3 vereditos? Acho que só pode ser. Posso dar um veredito ser uma cor? Uma cor. Um número? Não, uma letra? Hoje vamos precisar de alguma coisa mais pontual. Não, tudo bem, que eu avalio melhor com cores. Com cores. O pessoal está acostumado a Sou mais justo. Mas você aí em casa pense, é verdade, parcial ou é fake? Um beijo para os torcedores do Palmeiras, que perderam de 3-0 uma porrada. Vamos lá, joga o primeiro aí, Dan. Do Japão, que foi quem assumiu a paternidade, porque dizem que veio da Índia foi a China, e da China o japonês pegou, aperfeiçoou e método oficial de defesa pessoal deles. Monges budistas tinham que percorrer as estradas para disseminar o budismo. E eram assaltados e mortos e traziam um prejuízo muito grande para o budismo. Então eles criaram um sistema de luta que dava a eles condições de se defender dos ataques sem uso de arma, que era tentatória moral da religião deles. Os monges budistas, verdadeiros criadores do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia Siddhartha Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka. E ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo para o Tibete, Birmânia, Sião, China e, por último, no Japão. E aí, Carioca, você já tinha escutado essa história, cara? Cara, sim. Já tinha escutado essa história. Primeiro, então, fala seu veredito. E, não, meu veredito é que eu acho que isso daí é verdade. Por que é verdade? Porque tem mapas, tem pessoas idosas falando e tipo, porra, meu irmão, tem que respeitar os mais velhos. E uma convicção absurda do que está sendo dito. Isso. Então, essa é a sua nota, certo? Minha Você nota, acha que é verdadeiro, baseado nessa. Para quem não sabe, esse é um documentário chamado História do Jiu-Jitsu no Brasil. Tem no YouTube, deve ser dos anos 90, 95, 96, não sei exatamente o ano. Bom, Carioca, poxa, vou ter que acabar com o sonho das crianças que tinham em relação aos monges budistas, lutando lá sem armas e tal. Pois essa história é fake, cara. Eu discordo. É fake. Ela é fake. A partir do momento que eu acredito nela, ela se torna real na minha cabeça. Se torna real na sua cabeça. Não existe uma comprovação documental disso aí. Toda essa história aí que foi contada, do rei Privadasi, passando por tudo aquilo. Nem mesmo aquele post do Facebook. Nem mesmo aquele post do Facebook. Não tem uma documentação que comprove isso daí. O post então do Facebook não é um documento para você. Não é um documento. O documento tem que ser mais. Então, não tem. É por isso que eu falo. Entendeu? Às vezes a faculdade não serve de nada. O cara, porra, chega e fala, não, um post de Facebook não é uma documentação. Estuda. Então, aí agora o que está escrito em livro, feito por pessoas que querem doutrinar seu pensamento, aí a gente não questiona. Sem levar em consideração que quem escreveu o livro também foi um ser humano igual a que escreveu o post do Facebook. Então, só que, Carioca, acontece Fica com você. Fica com você. Só que acontece o seguinte, Carioca. Essa história dos monges aí não aparece em lugar nenhum. Se você pegar qualquer pesquisa no Japão, não tem nenhuma fala assim que começou o jiu-jitsu, as artes marciais no Japão começaram na Índia.
começou no Japão. É uma coisa. Então, já é um consenso entre os pesquisadores hoje em dia é que essa história ela não tem nenhuma comprovação que fala assim, os monges. Até porque, imagina só, os monges budistas viajam sem nada, que eles não têm nenhum tipo de posse. Quem quer roubar eles? Né? Eles falaram que eles usavam um argumento que era quando eles viviam isolados, quando eles desciam, eles compravam muitas coisas de alimento, mantimento, e o pessoal sabia disso. Né? Mas eu acredito que essa seja a história mais disseminada aí no ambiente do jiu-jitsu. Ela é bem disseminada, mas ela não carece de qualquer comprovação que fale assim, a gente tem aqui uma imagem de um monge budista lutando, não tem. Não tem lugar nenhum. Não tem uma fotografia, não tem um rios de um entendeu? Se você pegasse um rios assim, um monte de budista concentradão, cumprimentando, dançando aquela música, passo bem solto, não tem. E essa história, ela aparece pela primeira vez num livreto quando os caras formaram a Federação da Guanabara, foi a primeira federação de jiu-jitsu. Então, não tinha nada antes disso aí, que essa história aí, dos monges budistas, não tinha nada. Aí aparece pela primeira vez nesse documento. E depois, aí ninguém sabe quem escreveu, o autor, quem foi que falou que era. Mas não é fake. Eu acredito que essa deva ser a história mais disseminada, primeiro por é legal, né? É tipo a história do Jiu-Jitsu Mato Grosso do Sul, meu irmão, ninguém consegue definir. E aí, além de ser muito legal, além de dar uma nobreza para o nosso Jiu-Jitsu, né? Foi a primeira que de fato teve, entre aspas, né? Não, de fato foi documentada, né? Isso aí foi documentado, só que documentado de forma errada, né? Mas a gente tinha esses vídeos, os primeiros posts mesmo, de fato, do Facebook que você seguia, tinha até a bandeirinha da Índia com a foto de um cara lutando e tal. Então foi a primeira coisa que chegou às nossas vistas de forma fácil. Por isso que eu falo, cara, nada no mundo é fácil, as coisas são complexas. Se tem alguma solução fácil para a coisa, é porque geralmente são pessoas burras achando que podem resolver problemas complexos de forma fácil, entendeu? E assim, mas eu entendo, eu não posso falar quem foi o autor dessa história e tal, mas acho que foi Benjamin Franklin. O motivo dela é bem simples, é porque na época o jiu-jitsu tentava ser uma coisa mais antiga que o judô. Sim. Aí essa história pegava bem, que era uma história muito mais antiga, de monge budista e tal, mas não tem uma comprovação científica, então, portanto, fake. Marque fake aí, o primeiro isso fake. Aí, fake. Fakezão total. Com um F de... Isso é bem felicidade. Fake. Agora, vamos lá. Você conhece Rodrigo Minotauro? Rodrigo Minotauro? Não conheço, não. Não conhece, não? Tô brincando, conheço sim. Conheço sim, porra. Um dos caras que mais disseminou o jiu-jitsu através da aplicação da arte suave. Então, que não foi aprendido com os Budas. Isso, não foi aprendido com os Budas, mas vamos ver o que o Minotauro tem a falar sobre a história do jiu-jitsu. Joga aí, Dan! Porque a cultura japonesa, eles acham que a gente é um samurai. Sim. É um samurai, né? Praticamente, né, os monges, né, da Índia descobriram jiu-jitsu, foram os primeiros a fazer o jiu-jitsu, levaram para a China, muralha da China, defenderam a dinastia por 700 anos, levaram pro Japão, os samurais entraram com a espada e tomaram a cultura. Foi pro Japão. E esses caras defendiam o rei. Os samurais, depois os caras do sumô, então só eles podiam entrar no quarto do rei e acordar o rei. Loucura, os samurais, e eles aprenderam, e eles fizeram história com jiu-jitsu, com as lutas de torção, então então a gente lá é o cara que entra no quarto do rei, cara. Que é o samurai. Mas entra e sai ou entra e fica? Ia comer. O Verdun, fica. Ai, caralho. E aí, escutou a história do Minotauro, e aí, o que você acha? Verdade, cara, achei muito boa, cara. Achei melhor que a primeira, eu acredito agora nessa, porque, porra, já meteu uma muralha da China, um bagulho, fiquei sem arma, entra e sai. Possibilidade de uma forunfada com o rei não remunerado em nome da honra dos samurais.
Muito melhor. Acredito agora nessa. Com certeza história, é verdade. O Minotauro falou, né, O porra? Minotauro falou, tá falando. Então, vamos lá. Essa é fake, essa não tem nem parcial ali. Tá bem errado. Assim, do ponto Cara, de vista. onde que esse filho da puta tirou essa porra, viado? Na moral, cara, essa porra eu nunca ouvi na vida, viado. Eu também nunca tinha escutado essa história. Mas alguém contou pro Minotauro em algum ponto da jornada dele. Ó, que ele foi pro Japão um monte de vezes, né, cara? Ele fez um documentário no combate, que ele também ia nos lugares. Alguém contou essa história pra ele aí. Agora pensa, né? Ele chegou no Japão e encontrou um japonês igual eu, que tá ligado? Que qualquer pergunta idiota eu minto descaradamente. Talvez alguém contou. Imagina, chegou e mandou, porra, qual que é a história? Eu te juro por Deus, velho. Se alguém chegar e me fazer uma pergunta que eu vejo e falar assim, é minha oportunidade de inventar a maior história mentirosa da vida, eu faço na hora e eu sustento com seriedade extrema. Então, alguém contou essa história pro Minotauro. Entendeu? Porra, tomara que seja isso. Japonês criativo, mentiroso, sagaz, perspicaz e bem-humorado. Parabéns pra você. Fez mais um brasileiro de otário. E o Verdun preocupado se o cara ia ficar no quarto do rei, né? Tá, acorda o rei, fica lá, vai embora, né? Caralho, é muita vontade de ser homem sexual pra pensar só nisso mesmo. Pensar nisso. Mas essa aí não tem nem parcial, pessoal. Não faz sentido. Aí daquele negócio, tá na China, como é que entrar na China e pegar uma coisa de lá, tipo com a espada? Muralha da China, pô. Meteu uma muralha da China. O que você conhece da China? A muralha da China. Então é lá que rolou o bagulho, foi lá, meu irmão. Assim, a China ela influencia culturalmente o Japão, porque eles estavam ali vizinhos e tal, mas não é uma coisa que veio da China, que já. Inclusive rola até treta, meu irmão. Rolou. Isso, teve guerra, então. guerra, bagulho louco, covardia. Procura aí. Bota aí no YouTube, Judaria do Japão com a China. Bota aí. Mas isso aí já foi na Segunda Guerra. Mas a gente tá lá atrás. O que a gente sabe, Carica, que o jiu-jitsu começou no Japão. No Japão. Não tem China. Mas não agora tem tem, então você que está falando. São as pesquisas, tá? Né? São os livros que eu li. Os caras que estão falando são os caras, eles são as pesquisas. Eu quero ver documento. Já vi. Tem documento. Já vi. Isso a princípio, documento já vi. Joga aí, Dan. Documento. Então, aí. Temos aí alguns desenhos. Temos aí algumas fotos da pasta tatuagens que quero fazer, que eu só vi no meu celular. Isso aqui são desenhos, né, de samurais. Pode botar aí. Bota aí. Pode aí, do meio do Naruto. Isso. E você percebe que eles estão... Isso que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu nasce dessa luta, desse combate próximo. Percebe que é feito armado, né? Estão os dois armados com espada e tal. É isso que é o jiu-jitsu, essa luta próxima que tinha nessa época dos samurais, no Japão, tá, pessoal? Não é em outro lugar. No Japão, ali, no que eles chamam período feudal do Japão, né, século, para a gente botar 1400 até 1600 e pouco. Dan, joga aí o outro vídeo. E aí tem um videozinho que a gente vê mais ou menos como é que era essa luta samurai. Você já imaginou como é que um samurai lutava? Como é que era essa luta próxima aí dos samurais? Ah, sim, eu assisto bastante anime. Isso, tá. Os animes tem, no Samurai X, né? Tem. Joga aí, Dan. Os lugar chamasse Kumiushi. Você vê que era uma luta brutal, que era buscando a morte do oponente, né? Não tinha nada de suave, não tinha nada de... Não tinha ponto. Não tinha ponto, não tinha né? árbitro. E eles fizeram algumas... Ninguém puxava pra guarda. Não, vamos ver agora, eles fizeram uma experimentação de ter uma luta dos dois vestidos de samurai com umas armas falsas, mas sendo uma luta mesmo. Joga aí, Dan. Aí vai... Foi pra perder, hein? Esse era o mais fraco da chave, certeza. Era o mais fraco da chave. Mas você percebe que o negócio era brutal, né? Uhum. Era brutalidade pura ali. Então, não tinha nada de suave esse nascimento do jiu-jitsu. Quando a gente fala, do monge budista, tem nada a ver o monge budista com isso aí que eles estão fazendo. Então,
Não teve muralha da China, não teve espada. Monge budista. E não teve também o acordar o rei lá, o imperador. Não outro. teve meinha com o rei. Também não teve isso aí. Tá certo? Então, fake aí o Minotauro. Quem contou essa história pro Minotauro acabou o enganando. Caralho, Minotauro fazendo papel de otário do nosso programa, hein, cara? Porque não vai saber, né? Não vivia atrás da gente. Bom, Marca o Minotauro. Agora, peraí, calma antes. Carioca, você saberia me diferenciar o jiu-jitsu do judô? Se alguém perguntar, alguém já deve ter perguntado algum momento pra você na vida, assim, Carioca, você dá aula de jiu-jitsu, qual que é a diferença do jiu-jitsu pro judô, cara? Cara, a diferença do jiu-jitsu pro judô é exatamente igual a diferença entre o charme e o funk. Um anda bonito e o outro elegante. Gostei da sua resposta. Isso aí, meu irmão. Gostei da sua resposta. Eu acredito que o jiu-jitsu, a técnica desenvolve quando cai no solo, ela continua a luta rolando, e o judô preza mais pela queda perfeita ali, derrubou e parou. Acho que essa é a principal diferença. O começo é igual, né? E tipo assim, isso estou falando de forma mais abrangente, né? Agora, outras coisas, o treino do judô é muito mais chato. É parte metodológica. Os professores de judô são muito menos descolados, né? Essas outras coisas assim. Essa galera aqui vai continuar assistindo? Não, desliga pra eles. Tchau, vai ver depois. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem veio primeiro? Jiu-jitsu ou judô? O ovo ou a galinha? Quem foi? Não, isso aí com certeza foi o jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu, porque ali, pelo que eu vi, era um jiu-jitsu. Caiu no chão, continuou. Então você acha que o jiu-jitsu veio antes? Eu acho que o jiu-jitsu veio antes. Então vamos ver se você concorda com esse cara. Já ouviu falar do Pedro Valente? Porra, claro que eu já ouvi do Pedro Valente, um dos maiores baba-ovo do Carlos Gracie que eu já vi na vida. Isso aí. Eloquente, comunicativo. E o irmão dele pegou a Daniele Beach. Tá a Gisele Beach, namorando a Gisele Beach. A Juju Todinho, isso, tá namorando a Juju Todinho, o irmão dele. O irmão dele namora a Gisele Beach e é zoado lá aqui nos Estados Unidos, porque o Tom Brady deixava ela fazer aula com ele e tal. O pessoal tira onda lá do jiu-jitsu, virou essa coisa meio de talarico lá nos Estados Unidos. É mesmo? Pô, por isso que ele deve ter inventado aquele golpe, o talaricopata, tá ligado? Mas é só zoeira, isso aí não tem nada a ver. Tá? Não, tem não. Tem não. Vamos lá, joga aí o Pedro Valente e ele vai contar uma história pra você. Vamos ver, Carioca, se você acredita. Não é que o jiu-jitsu no Japão, esse nome jiu-jitsu não existe mais. E como eu te disse, não é que existem duas vertentes, a do jiu-jitsu e a do judô. É a mesma coisa. O jiu-jitsu mudou de nome e virou judô no Japão. O Jigoro Kano conseguiu, através de um trabalho político muito forte, fazer com que todos os praticantes, lutadores de jiu-jitsu, quase todos, se tornassem judocas, aderissem à Federação de Judô. Muito bem, ele falou aí que o jiu-jitsu mudou de nome, virou judô, e que o Jigoro Kano foi o cara que fez o judô ganhar politicamente esse nome do jiu-jitsu. Você acha que o que o Pedro Valente está falando é fake, parcial ou verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro, né? Porque ele é o Pedro Valente. Ele é o Pedro Valente. Se tem alguém na câmera na internet falando alguma coisa, eu acredito. Você acredita? Tudo que ele falou ali. Não, mas agora, sério mesmo, eu acredito nisso. Você acredita eu acredito nisso, isso. Então, Carioca, eu vou ter que te dar um veredito que nem parcial, eu acho que eu diria, né? Sério mesmo? Cara, nem parcial, sabe por quê? Na verdade, o jiu-jitsu e judô, o judô, ele é a criação do Jigoro Kano. Joga o meliante, o Jigoro Kano na tela. Vai aparecer o Jigoro Kano. O Jigoro Kano, ele estudou estilos de jiu-jitsu antigos. Jiu-jitsu não era uma coisa só. Ele está falando ali como se o jiu-jitsu fosse uma coisa só. Eram vários estilos de diferentes lugares. Essa pergunta é capciosa, hein? Olha lá. Isso, o Jigoro Kano foi o cara... o Jigoro Kano, esse é o Jigoro Kano. Meteu o corte igual o meu, velho, de cavanhaque, ó, bigodinho, só aqui, ó. É malandro, você vê. Caralho, E o Jigoro Kano, ele estudou estilos de jiu-jitsu. Que topete maneiro, meu irmão. Que inveja que eu tô do cabelo do Jigoro Kano. Do Jigoro Kano. E ele estudou alguns estilos de jiu-jitsu antigo, tá certo?
Então, o jiu-jitsu é mais velho, né? O estilo, tá? E o que acontece? Muitos desses estilos acabaram depois não vingando mais. E o judô do Jigoro Kano foi o que se perpetuou. E depois, ali, ele vai expandir, vai dominar o que era o Japão ali, tratando de artes marciais. Vou mostrar agora para você uns registros antigos desse jiu-jitsu que o Jigoro Kano estudou, que é esse aí, ó. Tenshin Shinryu Jiu-Jitsu. Eu vou jogar aí na tela algumas coisas e você perguntar, você conhece isso aí? Claro que eu conheço. Primeiro, guarda fechada. Segundo, o de cima, provavelmente faixa branca, querendo estrangular de dentro da guarda do cara. Se estrangulava de dentro da guarda. Esse livro é de 1896, portanto, mais antigo que o judô. Foi a formação do Jigoro Kano, ele pega essa parte aí. Isso era o estilo, isso era o jiu-jitsu que ele está falando lá, que mudou de nome, seria mais ou menos isso aí. Joga aí, Dan, na tela. Outra imagem aí para ver se o Carioca acerta o que é. Ele vai jogar ali na tela. E o que acontece, Carioca? Esse estilo de jiu-jitsu antigo era muito diferente do que a gente pratica hoje. Não tem nada a ver com o que a gente pratica hoje. Tem algumas coisas ali, você viu uma situação, mas em metodologia, por exemplo, não tinha sparring. Não tinha drill. Não tinha drill, não tinha sparring. Não tinha rios. Não tinha rios. Então, era muito diferente. Muito diferente. Não tinha uma Yasmin Soanov para pegar. Joga aí, joga outra foto aí. Joga. Isso aí, o que é? Isso aí é o cara entrou pra dentro da sala do rei. Entrou pra dentro da sala do rei. Não, sabe o que é? Isso aí é a cadeirinha, cara. Aquela queda ali. É claro, porra. Você acha que eu tô falando sério que essa porra é minha, porra? Deu pra ver a alavanca ali, cadeirinha. Ali, você já percebeu. A defesa pessoal que o Pedro de Lara devia ter feito e preferiu apertar a ponta do dedo de uma criança. Então, essa aí. Isso aqui eu faço pra medir glicose, o Pedro de Lara. Olha aí, essa daí você reconhece? Raspagem de balão, armlock e o outro, o do meio é o que? Montada técnica ali, ó. Montada técnica. Não, ele foi um conjunto, só que daqui pra lá, né? Raspou de balão, isso, caiu montado. Não, mas você pode usar dessa forma também. Mas você pode usar como você quiser, porque a sua criatividade não tem limites. Na verdade, você treinava as posições separadas e depois você juntava elas numa sequência. Tá ligado? Era feito assim o treinamento. Aí joga essa daí, essa última aqui, ó. Vamos ver se você acerta. O que é isso, cara? Essa última é um pouquinho mais difícil. Não, a outra, Dan, tem mais uma. Essa aí. Essa aí, claro que eu sei. Armlock voador. Acertou, joga aí, Dan. Caralho, Carica, você acertou de cara. De todo o aparelho muscular do indivíduo. Mesmo afastado há muitos anos. Portanto, Carioca, eu mostrando todas essas evidências pra você, você não concorda que nosso jiu-jitsu veio disso aí? Veio de mais antigo que o judô, porra. Mas tudo isso veio pro judô. Esse que é o detalhe. Então pronto, então o judô foi feito através do jiu-jitsu. De uma parte do jiu-jitsu e a gente é mais antigo. Não somos mais antigos. É porque esse estilo aí morreu. O Jigoro Kano que levou pra dentro. Que morreu, o vagabundo tá dando esse estilo aí até hoje, ó. Não, esse estilo quase não tem gente mais treinando. Eu tô vendo raspagem de balão, eu tô vendo armlock, eu tô vendo montado, eu tô vendo armlock voador. Tô vendo tudo isso. Mas tudo isso veio pro judô, isso que eu tô falando pra você. Mas então, só que. Então, caralho! Não é mais antigo o jiu-jitsu? Não, porque tudo que o Jigoro Kano, o que a gente vai aprender vai ser a partir do Jigoro Kano. Você aí de casa aí que deve estar impaciente também. Vamos lá, vamos terminar essa porra aí que já tô quase levantando, abrindo mais 2 botões da camisa calma, e dançando uma dança sensual, porque eu não tô... Não entendeu? Vamos lá. Ó, tinha... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Começa aí. Vamos lá. O que acontece? É a voz do povo. Eu quero entender. Eu peguei uma bola de futebol, entendeu? Coloquei um cara, 2 na linha, 1 no gol de cada lado. Plá. E falei, vamos brincar assim, tem que acertar no gol. Aí veio o Charles Muller, lá da Inglaterra, falou, opa, vamos colocar uma bola de futebol com couro e colocar 10 de cada lado. E eu inventei o futebol. Não é que ele inventou, é que assim... Quem veio antes, o meu double ball ou o futebol do Charles Muller? Só que é o seguinte, Carioca, só vou explicar uma coisa. Isso daí não chega pra gente aqui no Brasil, como o jiu-jitsu que a gente conhece, de lá pra cá. Ele passa pelo Judô Kodokan, aquilo ali. Tudo aquilo ali passa pro Judô Kodokan e passa pra gente. Sim. Então,
Detalhe, então, que não é que... E aquilo ali... Aí tem um maluco ali, tem um maluco ali, tem um maluco ali. Chegou! Tem um maluco. Elton Silva aparece aqui pra gente. Bem-vindo, Elton. Ele é o nosso Coringa hoje. Tá escutando aí, Elton? Finalmente. Finalmente conseguiu chegar. Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, agora estou escutando. Estamos escutando. Estamos ouvindo. Seja bem-vindo, Elton, ao nosso programa. Espero que você traga um pouco de qualidade para esse programa que não tem muita. Vira um pouquinho de lado o celular, Elton, só para melhorar. Igual quando o Jornal Nacional pedia para a gente fazer aquele vídeo Brasil que eu quero no futuro. Peraí, vira... Caramba, não sou... Peraí, vamos ajeitar. Assim tá maneiro, deixa assim tá maneiro. Assim tá maneiro. Deixa de lado, vamos ver o jeito que der. Só que aqui tá baixando muito aqui. Tá caindo a nossa... Tá caindo a nossa... Televisão. Acho que tem que abaixar um pouquinho o som aqui. Peraí que a gente já arruma. Bom que o Elton vai me ajudar a explicar uma coisa, Carioca. Explica aí primeiro quem é o Elton que veio nos visitar. O Elton Silva, ele é autor da trilogia Muito Antes do MMA. Então, já um livro que é as minhas fontes principais de pesquisa são do livro do Elton. E ele foi um dos caras que desmistificou muito dessas coisas que a gente ouvia falar, que a gente estava falando aqui antes. Elton, a gente estava falando aqui sobre o jiu-jitsu na Índia, que eu falei aqui para o Carioca, ele não... ele acreditou, né? Foi a primeira história a ser credibilizada pela comunidade do jiu-jitsu, né? E agora, Elton, eu estou tentando explicar para ele que o jiu-jitsu, eu já mostrei os estilos antigos, o jiu-jitsu, ele passa sempre pela Kodokan. Não é fato isso aí? Que o jiu-jitsu brasileiro não é mais antigo, o jiu-jitsu não é mais antigo que o judô. Essa que eu estou tentando explicar aqui. Então, como é que você explicaria isso para o público aí? Qual é essa diferença, jiu-jitsu e judô? Primeiramente, temos um carioca também, né, representando o Rio de Janeiro. Tamo junto! Então, estamos dois aqui. Essa questão do judô e jiu-jitsu, né, ela sempre volta aos debates. E eu entendo. É um debate antigo, né? Um programa antigo que tem muito a ver com o Kodokan. Quando a gente fala em jiu-jitsu no Brasil, a gente está se referindo do jiu-jitsu que foi trago pelos pioneiros do Kodokan. Já aquele formato moderno ali, do judô do Jigoro Kano, que foi criado ali a partir de 1882. Então, tem todo um contexto, né, do Japão moderno. O jiu-jitsu, ele tinha outras finalidades, né? Na verdade, para a gente entender um pouco, né, o que é o jiu-jitsu, acho que o legal é a gente dividir a história do Japão, né, em períodos. Aí dá para você entender um pouco do que era o jiu-jitsu, o que foi se transformando no jiu-jitsu ao longo desses períodos, né? As grandes transformações que o Japão sofreu, principalmente ali no período Meiji, essa carga gigantesca, né, do Ocidente dentro da cultura japonesa, né, o jiu-jitsu ele acaba se transformando. Cara, eu falo sempre por onde eu vou. A gente tem também os métodos ginásticos, né, no século XIX, são os métodos ginásticos europeus, que é um conjunto ali de movimentos físicos, manobras militares, e que inclui lutas. Eu sempre falo, todas essas artes marciais, esses métodos de combate que migraram ali do século XIX para o XX, se eles não tiveram essa influência desses métodos, eles acabaram morrendo ou foram absorvidos. Foi o que eu estava falando desse estilo antigo de jiu-jitsu, né? A gente está falando sobre o Pedro Valente, que ele sempre fala que o jiu-jitsu brasileiro que o jiu-jitsu é mais antigo que o judô, e que é como se a gente fizesse uma coisa mais antiga que o judô. Né? E eu estava tentando explicar para o Carioca aqui essa parada, né? Que o jiu-jitsu não era não era uma coisa só, eram várias vertentes, e que o judô Kodokan foi o que concentrou isso tudo e que levou à frente, né? Então... Exatamente.
O jiu-jitsu ele tem a sua origem ali, né? Aqueles períodos bem turbulentos do Japão, onde você tinha ali muita guerra, né? Guerra civil constante. Então, nesse período, ele era mais um acessório do samurai. O samurai não ia se agarrar com outro samurai num campo de batalha. As pessoas não têm esse contexto, né, quando a gente fala de jiu-jitsu. Então, durante esse período, usava muito a cavalaria, né, a flecha, a lança, a espada. Então, tem todo um contexto ali, né, de manobras militares, e você só usaria o jiu-jitsu, digamos assim, um momento embrionário, que diria ser o jiu-jitsu, quando você perdesse sua espada. Cara, seria assim, o último caso mesmo você ter que entrar numa manobra corpo a corpo dentro de um campo de batalha. Posteriormente, você tem ali, né, a unificação dos clãs. Então você tem um período de paz muito grande no Japão, onde o jiu-jitsu se transforma realmente numa arte, né? Você vê todas aquelas escolas nascendo, você tem uma variedade gigantesca de escolas, e você tem uma variedade gigantesca de conhecimento acumulado através do que a gente chama de kata, né? Que são os movimentos pré-determinados. E é legal falar dos katas, né? Porque os katas, eles são uma forma de você olhar o jiu-jitsu no passado, né? Isso é muito importante. Eu quero que você preste atenção nisso, porque vai te servir de guia lá na frente. Então você tem aí mais de 200 anos, onde o jiu-jitsu foi praticado num Japão, onde você não tinha mais essas guerras, né? Esse movimento de guerra civil. Então você tinha, são mais de 2 séculos ali de paz. E o jiu-jitsu ele passa a ser uma ferramenta ali de policiamento, de defesa pessoal. E, como eu disse anteriormente, né, ele se transforma ali num modelo ali artístico mesmo, né? Eles começam a criar aqueles katas e depois eles vão até, de certa forma, fazer parte ali do currículo de Kodokan, como uma tradição, né? Algo que o Jigoro Kano também dava muito valor. Então não tem como a gente falar da história do jiu-jitsu sem passar pelo Kodokan. É isso que eu estava tentando falar assim, para eles. Que não tem como o Pedro Valente quer pular do jiu-jitsu lá do Japão direto para a gente aqui. Não tem como, né? Não tem. Primeiro porque todos os pioneiros que chegaram no Brasil, eles eram representantes do Kodokan ou tinham algum tipo de ligação com o Kodokan, né? Eles eram versáteis ali no método do Kodokan. Eu vou te dar um exemplo. Os principais, né, que chegaram aqui. Em 1908, você tem o Sada Miyako. Ele era um dos representantes do Kodokan, graduado no Kodokan, treinou a vida toda no Kodokan e veio ensinar jiu-jitsu, entre aspas, né, para a Marinha do Brasil. Ele foi... ele veio de modo oficial, né? Ele começa a fazer um trabalho, ele é o primeiro. Embora ele tenha sido esquecido por muito tempo. Mas o Sada Miyako foi o primeiro. Ele começa um trabalho dentro da Marinha, né, de modo oficial. Paralelamente, ele faz um trabalho também com o Exército, que também é muito importante, vai dar muitos frutos, né, no futuro. E paralelo a tudo isso também, ele começa a ensinar a vários expoentes ali das artes marciais do Rio de Janeiro. Ele é importante também por formar instrutores e mandar para outros estados, né? Esse programa que a gente chama de programa Grace, né, ele não é uma novidade. Os japoneses já faziam isso no contexto ocidental, né? Eles tinham todo ali um programa de defesa pessoal que era usado para forças armadas, né, forças de segurança, e eles faziam todo esse trabalho dentro desse programa, formavam instrutores e mandavam para outros estados. Começa com a Marinha de forma oficial. O Exército também ele faz um trabalho belíssimo. E, paralelamente, como eu falei, né, ele conhece vários expoentes ali da capoeiragem, do jiu-jitsu. A gente vai falar da capoeiragem mais para frente, Elton. É porque a gente vai ter uma parte só da capoeiragem. Vamos passar só, então, aqui, antes de você terminar essa história, porque essa história vai vir na sequência. Eu estou passando alguns vídeos aqui da galera contando a história, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente está fazendo o seguinte, se é fato, se é fake ou se é parcial.
Eu tenho uma pergunta para o Elton desse mesmo assunto, certo? Então vamos lá. O que acontece? Se o jiu-jitsu, após ter passado pela Kodokan, né, o jiu-jitsu antigo dos samurais, ter passado pela Kodokan, se modificou tanto que não dá para dizermos que ele é mais antigo do que o judô, porque ali houve isso. Proporcionalmente, o jiu-jitsu que nós praticamos hoje, mais desenvolvido, vamos dizer, ali pela família Gracie, que é o que chegou para a gente, também é totalmente diferente do que aquele jiu-jitsu lá. Mediante isso, a gente também não pode dizer que esse jiu-jitsu que a gente pratica não é o jiu-jitsu japonês da Kodokan, mas sim um jiu-jitsu brasileiro, por ter tanta diferença quanto o jiu-jitsu da Kodokan teve do jiu-jitsu dos samurais? E aí, Elton, como é que você responde? O judô ele é uma reestrutura, né, nesse contexto aí de modernização do Japão. Então, você tem regras, você tem totalmente um padrão voltado ali para o olhar do Ocidente. É importante a gente destacar que o Jigoro Kano, né, ele estava muito de olho ali no Ocidente, inclusive ele viaja para o Ocidente 2 vezes, né? Ele vai na Europa, então ele estava muito focado em tudo que estava acontecendo naquele momento na Europa. Para você ter uma ideia, as regras, né, que são as regras oriundas ali do Kodokan, elas são todas baseadas ali na regra do que a gente chama hoje de luta greco-romana. Na verdade, era o La Luta. Então, de jiu-jitsu tradicional, você já vê que não tem nada, né? Você tem uma regra ali, um conjunto de regras que é baseado no modelo de uma luta ocidental. A luta greco-romana, nesse período, ela era como se fosse um jiu-jitsu nos dias atuais, né? A luta da moda. Então, todo mundo fazia. Ela estava basicamente em todos os métodos ginásticos da época, né? Na educação física da época. Todos os salões de armas você praticava esse tipo de wrestling, né? Com essa regra. Foi mais ou menos o que o Sheik fez no ADCC, né? Ele pega ali vários conjuntos de wrestling, né, e coloca ali para competirem dentro de um formato de regra pré-determinado. O Jigoro Kano fez a mesma coisa com o judô, né? E as pessoas foram acompanhando, os mestres do passado foram acompanhando essa evolução do judô, e basicamente é esse judô que chega aqui. Falando de grosso modo, o judô que a gente faz, que deu origem, né, ao brasileiro, ele, em grosso modo, ele é muito mais parecido com a luta greco-romana e com o sumô do que com o antigo jiu-jitsu. Então, só para você ter uma ideia, né, da transformação que o jiu-jitsu sofreu dentro da Kodokan. Respondido. E vamos lá, então, para a próxima, que a próxima é interessante. Essa semana vai acontecer um evento no Rio chamado 100 anos da família Gracie. Caramba, hein? 100 anos. E vamos ver um pouquinho o que se fala desse início do jiu-jitsu no Brasil da família Gracie. Joga aí, Dan, na tela, a gente vai ver o vídeo e aí a gente vai falar se é ou não é. Joga aí, Dan. A pessoa aprender jiu-jitsu na família Gracie, com o Conde Koma. O meu avô era um cara muito influente em Belém do Pará. Ficou amigo do Conde Koma, entendeu? E para mostrar a gratidão ao meu avô, o Conde Koma, que tinha vindo do Japão, parece como assistente da colônia de imigração japonesa, ficou grato ao meu avô e ofereceu ensinar jiu-jitsu ao tio Carlos. Certo. Então o tio Carlos, parece que com 14, 15 anos de idade, treinou com o Conde Koma durante alguns 2, 3 anos. E quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, ele não tinha uma profissão liberal específica, começou a ensinar jiu-jitsu e compartilhar com os irmãos. Muito bem, Elton. Daí o Carioca deu uma saída aqui, mas o que você acha desses 100 anos aí e desse início de história que o Rorion Gracie contou aí? O público, perguntar para o público primeiro, você acha que é fake, se é parcial ou se é fato? O que você falaria para o público se tivesse que dar uma dessas 3 vertentes aí? Se é fake, é fato ou é parcial que o Rorion contou? Seria parcial, na minha visão. Parcial. Essa data, essa comemoração de 100 anos, é baseado numa ideia que se passava antigamente, que a Academia Gracie tinha sido formada em 1925.
já é consenso entre os historiadores que não tem essa data, né? Na verdade, a academia que as pessoas... geralmente, né, o Carlos, o Hélio, o Rório, eles citam a academia da Abrantes, né, a Abrantes 6. Só que essa academia, ela não foi fundada em 1925. Ela é fundada vários anos depois, né? Na verdade, em setembro de 1930. E ela é fundada pelo Donato Pires. Então, eu tenho até a foto deles aí. Bota aí, Dan, a foto do Conde Coma. Bota pra galera saber quem é, que a gente tá falando assim. Eu botei umas fotos aqui. Bota aí, Conde Dan. Drácula? O Conde Drácula. Esse aí é o Mitsui Maeda, o famoso Conde Coma, que era da Kodokan, né? Da Kodokan. Então, ele não foi aluno de outro lugar, aluno da Kodokan. Joga aí, Dan, na tela a próxima foto, que aí o Elton já vai explicar pra gente quem que são essas pessoas que vão aparecer aí na tela de vocês. Então, o Conde Coma veio lá do Japão, ele foi um artista marcial itinerante, né, que viajou o mundo tipo todo. Tipo o Ryu, meu irmão, ia batendo o mapa do mundo desafiando. E quem que são esses caras aí, Elton? Aquele ali é o Charlie Chaplin primeiro fazendo levantando peso É o Charlie Chaplin. Explica pra galera quem são esses caras que apareceram aí na tela. O primeiro à esquerda, ele é o Jacinto Sampaio Ferro. Foi um dos alunos do Dorocan, um dos alunos do Maeda, né, em Belém do Pará. Você tem ali no meio o Donato Pires Reis, que é o responsável por abrir essa academia de 1930, onde estamos comemorando, né, supostamente os 100 anos. E a última foto à direita é o Donato aplicando ali uma chave no Carlos Grace. Então, assim, a gente pode falar que esses caras aí, porque tem muita... Quando contava essa história lá nos anos 80, nos anos 90, que o Rório contava, ele sempre falava do Carlos aprendendo com o Conde Coma. Eu tinha a impressão sempre que era ele diretamente. Eu também. Era só tipo com o Karate Kid, né? A história, ele chegou, viu no circo lá, falou, vem cá, treino meu filho, os dois igual o Kakashi e Naruto. Só que acontece o seguinte, o Conde Coma treinava uma galera lá, né, Elton? Ele não treinava só, não era tipo só o Carlos Grace, ele treinou muita gente. Bota a foto aí, Dan, rapidinho, só a última. Olha, ó, ele tinha turmas de alunos. Caralho, com turma com mais aluno que umas academias antigas que paga de foda. Então, o Conde Coma tinha vários alunos, né? Então, não era só o Carlos Grace que aprendeu com o Conde Coma. Tá certo isso aí? Eu achava que era Shiryu, mestre ancião de Libra, meu irmão. Fazendo a cachoeira andar pra trás. Isso aí, não era. Tinha muita gente treinando com o Conde Coma, né, Elton? Inclusive, nessa imagem, você tem ali à esquerda o faixa preta Takeuiano. Takeuiano, dos anos 30, né? No meio você tem ali o Capitão Souto, que era da Marinha de Guerra, do Rio de Janeiro, e foi aluno do Conde Coma também. Era muito normal a Marinha, na época, mandar o pessoal treinar em outros estados, né? Em outras escolas de aprendizes. Então você vai ter muito desse contato do pessoal do Rio, indo para Belém do Pará. Você tem uma escola de aprendizes de marinheiros. O Conde Coma deu aula lá durante um bom tempo. Pelo menos até 1928 ali, ele estava firme. Posteriormente, ele substitui essas aulas pelo Takeuiano. O Takeuiano passa a representá-lo ali, né, nesse treinamento do Museu da Marinha. É bem interessante. Então você tem o pessoal saindo do Rio, aprendendo com o Conde Coma em Belém do Pará, e você tem essas pessoas que foram iniciadas pelo Conde Coma na prática do jiu-jitsu, né, de dois aspas, já na chegada dele ali em 1915. Então, que era muito mais antigo que o Carlos, né? Agora é o seguinte, Elton, por que tantas sementes foram plantadas ali pelo Conde Coma nesse período, e até uma valorização do jiu-jitsu que eu nunca imaginei que teria para a Marinha mandar as pessoas ir para outro lugar treinar?
Por que que disso tudo só floresceu 2 árvores, vamos dizer, uma estrondosa da família Grace e a outra ali um pouco mais tímida, até mais recente o conhecimento, que seria dos Fada? O que que aconteceu para que todas essas sementes não dessem os frutos do jiu-jitsu? É claro que ele gostou, sou inteligentíssimo, só pergunta top. Você tá foda hoje, cara, porra. Agora é hora de brilhar. Na verdade, é uma linhagem só, né? O Fada é Grace, né, cara? A linhagem Fada, ela acaba passando aí pela linhagem Grace, né? Por isso que a gente também não sabia aqui, né? O Luiz França, que foi professor do Oswaldo Fada, ele treinou também com o Carlos, com o Hélio, né? Graduou ali com o Carlos, com o Hélio. Nos anos 40, né? Depois ele vai tomar... final ali de 40, 42. Depois ele acaba indo para Natal, treinar o pessoal lá para mandar para a guerra, né, Segunda Guerra, e acaba ficando por lá. Aí ele tem uma história à parte. Mas aí ele deixa o Fada, né, no Rio de Janeiro. O Fada acaba ali dando uma sequência muito mais no subúrbio, né, envolvendo esse jiu-jitsu muito mais ali pro pessoal do subúrbio, principalmente dentro do inteiro. Mas quem começou isso, na verdade, foi o França. O França começou com o Fada. Aí, posteriormente, eles se separaram, né? E o França tem uma história à parte também, bem interessante, em Natal. Mas, cara, respondendo diretamente essa pergunta, eu acho que tudo se dá ao Carlos. O Carlos tem um projeto, você vai percebendo essa mentalidade dele já na década de 20, quando eles chegam no Rio de Janeiro, né? Quando se fala nessa academia de 1925, ela realmente existiu. A gente não sabe a localidade dela atual. Eu tenho ali algumas possíveis candidatos, né? Mas a academia realmente existiu. Foi uma academia que ele teve durante 1927 para 28, antes dele sair do Rio de Janeiro para ir para Minas Gerais. Ele acaba indo para Minas Gerais dar aula para a Guarda Civil, ali em 28, né? Depois ele parte para São Paulo. Mas ele existiu essa academia. Então, quando eles comemoram aí os 25 anos, né? Os 100 anos, né? Seria de 1925 a 2025, essa academia realmente existiu. Ela só não é a Abrantes, né? Eles só comemoram ali com a academia da Abrantes, que vem um pouco depois, ela é de 30. Mas essa academia de 1925, ela realmente existiu. E existiu também uma academia em São Paulo, antes dessa de 1930, né? O pessoal também não sabe, né? A galera meio que deixa essa história de São Paulo ali meio de lado. Mas na Rua das Perdidas de São Paulo, é uma rua até muito movimentada, uma rua muito conhecida. O Carlos chegou a abrir uma academia grande lá também, aí em 29, 30, antes dele voltar para o Rio de Janeiro. Então ele dá aula nessa academia, na Rua das Perdidas, eu só não lembro o número. E ele dá aula também no Palmeiras, no Clube do Palmeiras. Então, anterior à Academia da Abrantes, de 1930, de setembro de 1930, você tem a Academia de 1925, no Rio de Janeiro, que a gente não sabe a localidade dela exatamente. Você tem a Academia em São Paulo, na Rua das Perdidas, e você tem também uma academia que ele monta dentro do Clube do Palmeiras. Então, na verdade, a gente pode até falar que tem muito mais de 100 anos, né? De 1925 aí, você tem a primeira academia, bem no início aí de 25, e posteriormente você vai tendo esse trabalho que eles fazem em São Paulo também. Aí o Donato acaba chamando o Carlos para trabalhar com ele no Rio de Janeiro. O Carlos deixa essa vida. É uma parte da vida do Carlos também muito interessante, tá? Não só do Carlos, mas do Carlos, do George, do Oswaldo. Estavam todos ali nesse contexto ali do jiu-jitsu que o João Mori estava difundindo desde 1928. O João Mori também é um outro sujeito tão importante quanto o Conde Coma para a formação dos Gracies nesse período. Então os Gracies têm informações diferentes, cara. Teve várias pessoas participando, né, na formação deles, assim, que acabaram ficando ocultas, né?
Quando a gente fala da formação, quando a gente fala dos Gracers em Belém do Pará, não foi só o Carlos que aprendeu jiu-jitsu lá. Foi o Carlos, o Gastão e o Oswaldo, foram os 3. O Hélio e o George eram bem pequenininhos, então eles não chegaram a aprender. Aí eles aprendem jiu-jitsu lá, provavelmente, né, eles aprenderam ali em 2 etapas, em 2 períodos diferentes. Isso aí depois a gente pode até se aprofundar melhor. Mas eles aprendem logo no início, quando Coma chega em Belém do Pará, né, depois tem uma pausa, eles aprendem um pouco depois. Aí eles vêm para o Rio de Janeiro, na década de 20, provavelmente ali em 1921. No Rio de Janeiro eles começam, o Carlos começa a projetar, né, esse projeto dele, e os irmãos vão praticar boxe, né, vão praticar luta livre, vão se envolver ali com os esportes que estavam ali em destaque no Rio de Janeiro. Ele vai para Minas Gerais, a convite do Donato, né? O Donato, que era o principal, o instrutor de jiu-jitsu da Guarda Civil em Minas. O Donato passa num concurso público e precisa assumir. Então ele deixa na mão do Carlos. O Carlos acaba se mudando para lá, fica algum tempo lá em Minas Gerais, ele fica sabendo do João Moura em São Paulo, que era outro japonês da Kodokan. O João Moura, ele chega, na verdade, em 25 em São Paulo. Ele já tem uma trajetória gigantesca nas Américas, na Europa. No livro da Reila Grace, ela fala que o Carlos lutou com o João Moura. Você acredita que ele teve, que essa luta foi uma luta mesmo, ou foi uma apresentação? Como é que era? Cara, eu acredito que em algum momento a luta virou luta, né? Mas ela era mais uma apresentação, inicialmente. Isso era bem comum, cara, de fazer. O Maeda também fazia isso com o Sataki, né? Que era como se fosse o braço direito dele. Era meio armada as lutas assim, né? Era muito comum na época. O Takeo Yano fazia muito isso com o George Grace, né? Tem umas reportagens muito bacanas assim. O George chega numa certa cidade, aí desafia todo mundo, né? Uma luta contra o jiu-jitsu. Aí logo em seguida aparece o Takeo Yano. Aí aceita o desafio. Aí eles vão lá, fazem 4, 5 lutas, né? Aí perde, empata, outro ganha. Então isso era bem normal. Era como foi com o caso do Telecat nosso aqui, né? Agora não, é que eles faziam assim, quase um quê? Telecat, Teu né? cu paga boquete. Desculpa, o nível não sei se te falaram. O nível era baixo, eu tinha avisado que o nível era baixo. Mas vamos passar agora, Elton. Esse próximo vídeo vai. Vamos ver se é parcial, real ou fake. Passa aí, o Dan. Que a capoeira contribuiu muito para o jiu-jitsu também, em várias formas, inclusive com algumas posições. O jiu-jitsu também contribuiu para a capoeira. Sim. Inclusive, como os capoeiras se prepararam para enfrentar eles. Então foi uma troca. Sim. Não é muito grande. E as duas têm de brasilidade. No mundo faz jiu-jitsu brasileiro e capoeira brasileira. Sim. Brasil jiu-jitsu, não é isso? Sim. Mas poucos sabem, né, assim, que o lance do pisão, né, da levantada técnica que a gente estava falando, enfim, tem muita coisa. Baiana. A baiana. Tem muita associação ali e contribuição, né? Os primeiros adversários foram os capoeiristas. E aí, Carioca, já tinha ouvido falar essa história que os capoeiristas tinham influenciado o jiu-jitsu? Já tinha ouvido falar que, inclusive, a levantada técnica veio da capoeira, a quebrada de quadril de compasso veio da capoeira, e eu acredito porque é um senhor de idade muito simpático que está falando na televisão. É o mestre camisa no Eu podcast. duvido que ele vai mentir pra gente assim. Então, Elton, você que pode responder melhor. O que o mestre camisa aí falou é fato, fake ou parcial? Falhou o som do Elton. Peraí. Me ligando. Aí, voltou. Essa história a gente dá bastante destaque, né, no primeiro livro. É o primeiro livro da trilogia, muito antes do MMA. Então, mais de um terço ali a gente fala sobre esse choque, né, de sincretismo da capoeira com o jiu-jitsu. Porque inicialmente você tem ali um choque, né? Você tem os representantes do jiu-jitsu, seja japonês ou seja brasileiro, eles enfrentando os representantes da capoeira. E quando a gente fala capoeira,
a gente está falando dessa capoeira, esse modelo de hoje, tá? É um modelo baiano. Um modelo que você tem o berimbau, você tem toda uma orquestra, você tem uma ginga marcada. No Rio de Janeiro era bem diferente. A história da capoeira também no Rio de Janeiro, ela é um pouco parecida com o jiu-jitsu, ela é dividida em períodos, né? Então, quando a gente fala desse período aí, no início do século XX, já era uma capoeira onde os intelectuais, os militares, né, eles estavam tentando trazer a capoeira muito baseada assim, nas formas das lutas europeias que estavam chegando no Brasil. Que era o quê? Era o savate, era o boxe, era a luta greco-romana, era a luta livre, né, que era chamada de 7-700, e posteriormente o jiu-jitsu. Essa capoeira era uma luta muito contundente, cara, era um kickbox, né? Você não tinha essa ginga, você não tinha essa dança, né? Embora você tenha ali algumas características que você consegue observar nessa capoeira atual. Só que ela é uma capoeira muito voltada para o combate, porque ela nasce, ou pelo menos ela vem de uma herança ali de gangues, cara, que dominavam o Rio de Janeiro. Eram diversas gangues ali, versadas não só na capoeira, mas em diversos estilos de luta, né? Eles acabavam ali lutando entre eles, né? Isso acaba, ou pelo menos tem, assim, um grande impacto, né, com o golpe da República. A capoeira entra no Código Penal, então você tem ali os remanescentes ainda, né, dessa capoeira muito violenta, e você tem esses expoentes que estão tentando resgatar essa capoeira, como aconteceu com todas as lutas, né? Todas as lutas, elas nascem ali no momento ali conturbado. As lutas, elas estão ali, são quase marginais, né? Sempre no submundo. Então você sempre tem ali um modernizador, né, para resgatar essas artes marciais. Você tem isso com os jiu-jitsu no Japão, com os gorokanos, e no Brasil não foi diferente. Você tem vários personagens ali, né, que começam a fazer esse resgate da capoeira para transformar ela numa luta nacional. Porque todo país tinha essa luta nacional. O Japão tinha o jiu-jitsu, os Estados Unidos tinha a luta livre, né, a França tinha o savate, a Inglaterra tinha o boxe, né? E aqui, né, o pessoal estava tentando desesperadamente trazer a capoeira, né, para um lado mais esportivo, mais didático, e de alguma forma, né, representar o Brasil nesse contexto de método nacional, de ginástica nacional. Então, os primeiros conflitos que você tem quando o jiu-jitsu chega no Brasil é com a capoeira. Esse japonês, o Sada Miyako, que chega em 1908, ele começa a vencer todas as lutas, né? Ele faz aquele... Inclusive esse desafio Gracie, né? O Gracie Action, né? Ele não é nenhuma novidade. O Sada Miyako chegou a fazer a mesma coisa, né? Ele subia nos palcos, nos rings, no teatro, nos circos. Maeda fazia também, né? Só que o Sada Miyako ele chega anteriormente, né? Ele chega em 1908. O Maeda vai vir em 1914. É um bom tempo depois. Não, lá tá falando. Então, durante muito tempo, durante quase um ano, ou mais de um ano, esse japonês ele vence todas as lutas, né? Todo mundo que tenta enfrentá-lo, ele acaba vencendo. Inclusive os capoeiristas, né? O savate, o wrestling que estava no ringue, eles estão vencidos por esse japonês. Corre aqui. Eu tô perdido agora. Não estão me ouvindo? Tá sem aqui, Dan. Pera aí, Elton, tá sem o retorno aqui. Não voltou. Tá. Agora voltou. Pera aí. Aí voltou. Tinha parado aqui. Tá muito bom. Ô Dan, joga lá na tela as imagens. Que é só pra gente mostrar aqui, ó. O que é isso aí, Carioca? Isso aí é uma baiana em briga de bar. Baiana em briga de bar. Não é? Lá, ó. Seu Zé Pilindra perdeu até o chapéu. Meu Zé Pilindra. De que ano é isso aí, Elton? Isso é 1925, eu acho. Então, passa a outra aí, Dan. Essa é uma imagem do artigo do Raul Pederneiros, né? Aí, ó, competição entre jiu-jitsu e capoeiragem, os capoeiras aí. Que massa. Mas esses aí são os baianos, tá? São os baianos esse aí.
Ah, que tinha o berimbau ali, né? Agora. Passa aí, Dan. Isso aí, ó, levantada técnica de que ano que é, Elton? Ah, isso aí é break das Olimpíadas. Cara, você tem a levantada técnica ali já bem no início do... Pisão, Grace, já tinha também, acho que era de 1929 ali do lado, né? 25, sei lá, 29. A primeira imagem é de 25, a segunda é da década de 50, né? 50. E mostra aí a prova do crime aí, ó. Mostra aí, tem mais uma foto aí. Essa é a prova do crime mesmo, que vai mostrar aí a foto que comprova essa ligação que o jiu-jitsu tem com a capoeira, né? Que ainda é pouco divulgado, eu acho, ainda, né? Já tinha ouvido falar disso? Não, já, isso aí eu já tinha ouvido falar, da levantada técnica, essas coisas. Então já está mais divulgado, né? Já está chegando ao povo. Conseguiu jogar aí, Dan? Pera aí, Dan tinha mais uma imagem, mas sei que ela vai entrar. E aí a gente vai chegar no último mito que a gente tem pro dia. Joga aí, Dan. Tô fazendo empréstimo aqui do Nubank. Tá fazendo empréstimo do Nubank. No último recorte que a gente tem aqui é de um personagem que tem bastante coisa sobre ele que a gente não sabe se é mito, verdade, se aconteceu ou não aconteceu, que é o Hélio Gracie. Já ouviu falar de muitas histórias sobre o Hélio Gracie, Carioca? Com certeza, o Hélio Gracie, cara de avô de todo mundo aí, boladíssimo. E eu vi, as minhas perguntas sobre o Hélio Gracie são só polêmicas. São só polêmicas? São só polêmicas. Então vamos lá. Joga aí, Dan, o próximo vídeo aí, que é o último. Espera aí que ele está coordenando aqui. O Hélio Gracie, falam-se muito sobre o Hélio Gracie, sobre a carreira dele, sobre o que ele fez. E eu acho que com o tempo isso aí começou a se expandir tanto que virou uma coisa que a gente não... essa é a prova do crime, ó. Hélio Gracie treinando capoeira. Caramba! Olha caralho, aí. Molecada carcaço, Hélio Gracie. Carcaço, Hélio Gracie. Shapinho de grilo, viado. Isso aí. Tá maluco? Nessa época não tinha nem hormônio não, maluco. Era... prova do crime aí que o Hélio Gracie tava... Exploração do trabalho, arroz e feijão, moleque. E falando de Hélio Gracie, joga aí. Vamos ver como é que o Hélio Gracie começou no jiu-jitsu. Já ouviu falar disso aí? Cara, já ouvi falar, história romântica, vamos ver, de que ele ficava assistindo, né? Vamos ver o Rório contando, vamos ver o Rório contando. Joga o Rório contando. O Rório não vale nada. Muito bem. O meu pai é o mais jovem dos 5 irmãos. São 5 homens e 3 mulheres. O tio Carlos era 11 anos mais novo, mais velho que meu pai. Então ele aprendeu jiu-jitsu, começou a ensinar os irmãos. O meu pai tinha uma saúde meio frágil naquela época. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal, tinha desmaios. Os médicos, então, recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou alguns anos assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu. Não com a intenção de memorizar, estudar e analisar, nada disso. Porque não tinha televisão, tinha que fazer. O moleque de 8, 9, 10, 12 anos ficava ali vendo aquele negócio como se fosse um ratinho de tatame. Até que um dia, quando ele estava com 16 anos, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam presentes para dar aula. O papai se ofereceu a dar aula para o aluno, o cara falou, tá bom, garoto, vamos brincar. O papai entrou no ringue e deu aula para o cara baseado no que ele tinha assistido os irmãos fazer, que é o jiu-jitsu tradicional japonês. Muito bem. Quando o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso, vamos fazer a nossa aula, o cara falou, não, pode deixar, eu fiz a aula com ele, o Carlos, e gostei. Aliás, se você não se incomoda, eu queria ser aluno dele daqui para frente. Caramba. Ou seja, o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno, viu? E o papai percebeu rapidamente que os movimentos que ele havia decorado, baseado no que ele assistiu o pessoal fazer, requeriam uma certa habilidade física e força e tal que ele não tinha. Então, através da experimentação, ele foi modificando as técnicas do jiu-jitsu japonês para que ele pudesse ter eficiência, apesar da fraqueza física dele, entendeu? Sim. E nesse processo foi o que deu nascimento ao que a gente chama de Brasília Jiu-Jitsu. Sim. O que você achou? Fato, fake ou parcial? Pra mim, se o Rório tá falando, é mentira. Quero nem então saber. Você não acredita em nada. Caoseiro do caralho. E também, porra, como que o Hélio criança vai estar lá, o Carlos vai chegar atrasado pra dar uma aula? Tu vê o bagulho do Carlos, você não vê que ele vai chegar atrasado. Maluco, criança, não fui andando na frente. Porra, pra mim não tem lógica. Ali já tinha 16 anos. Vamos perguntar. Eles iam pra academia tudo junto de caminhonete, porra. Elton, essa história aí que o Rório contou, fato, fake ou parcial?
Cara, totalmente fake, né? Nada se salva. Você lembra que eu falei que eles chegaram na década de 20 no Rio de Janeiro? Sim. Quando a família chega na década de 20 no Rio de Janeiro, eles acabam ali sendo absorvidos, né, pelo contexto esportivo da época. Então, o George vai praticar boxe, né, o Oswaldo, ele acaba ali tendo uma queda ali pela luta livre, né, ele acaba fazendo ali uma conexão com vários lutadores do catch, né, e isso ele vai manter pro resto da vida, inclusive vai influenciar os outros irmãos nesse sentido. O Hélio, cara, ele vai praticar natação, remo, provavelmente levantamento de peso. Sabe que quando a gente fala isso, parece uma coisa absurda, né? Mas é no contexto de época, né? Joga aí, Dan. Tem uma foto do Hélio Gracie novo. Olha, era magrinho assim desse tanto? Não era tão magrelo assim, né? Mas... Agora joga outra foto. Carinha dele, de que ia comer as empregadas tudo da casa. Ó, essa daí já é ele era fraco esse cara? Não era, cara. Não era. Nessa época ainda não tinha filtro. As pessoas querem um cara super desenvolvido, né? E ectomorfo não é sinal de fraqueza, né? Eu tive muitos alunos que pesavam 60 quilos, mas por tamanho eram bem fortes. E essa história que o Rorion conta, que o Hélio, por ser muito fraco, tem que adaptar os movimentos, né, do judô, porque era muita força. Ele fala de jiu-jitsu tradicional, né? Cara, também não faz sentido nenhum. Os japoneses eram menores e muito mais leves que o Hélio. O Jigoro Kano pesava 54 quilos, né? Os japoneses... Como é que ele foi feito por forte, né? E é um bagulho que eu não entendo. É o seguinte... O jiu-jitsu, vamos lá, o jiu-jitsu é uma arte japonesa, já foi, né? Tem origem japonesa. Veio pra cá com um cara que, porra, já sabia que era pica, saiu rodando o mundo todo, pá. Beleza, continuando a ser uma arte japonesa. E por que, primeiro, que ele ficou tão oculto? Porque eu, particularmente, né, eu nunca ouvi falar de jiu-jitsu até, porra, moleque do interior do estado do Rio ali, né, de 87, eu ouvi falar de jiu-jitsu a primeira vez no UFC de 93, que o Royce, o UFC que o Royce estreou ganhando de todo mundo, até ali, e como já algo brasileiro. O que aconteceu para apagar toda essa história do Japão, o Japão não ser uma potência? Porque, por exemplo, karatê mesmo, ninguém questiona. Os karatecas melhores são japoneses, judô. Os judocas da origem de lá. Por que o jiu-jitsu, além de perder essa hegemonia, também foi capaz de perder a identidade ali de ser uma arte japonesa e virar brasileira? Primeiro que o jiu-jitsu é absorvido pelo judô. Todo aquele contexto ali que eu te falei, né, do Japão moderno, ele acaba sendo absorvido pelo judô, né? Segundo, o termo jiu-jitsu, né, ele é muito antigo, ele tem 300, 400 anos, né? Então ele é um termo que já era conhecido no Ocidente desde metade do século XIX. Esses japoneses, eles chegam em peso no Japão já no começo do século XX. Mas desde o século XIX, você tem diversos jornais, livros, pseudos professores, né, que iam para o Japão, aprendiam um pouco da arte, ou seja, no Kodokan, ou seja, em outra escola, voltavam para o Ocidente, começavam a dar aula por aqui. Você tinha também os lobos solitários, né, que eram japoneses que saíam do Japão, chegavam no Ocidente, começavam a se envolver com circuitos de luta livre, enfim. Então você tem essa carga muito grande do termo jiu-jitsu já durante o século XIX. Quando esses japoneses eles chegam no século XX, no início do século XX, principalmente a grande maioria ali vindo do Kodokan, né, já tinha se transformado em judô, o nome jiu-jitsu era muito forte ainda, então ele estava ali na memória coletiva das pessoas. Aí, de diversas maneiras, né? O pessoal que ia lá, você tem academias abertas de jiu-jitsu no Ocidente ainda no final do século XIX. Ali no finalzinho do século XIX começa a chegar também alguns expoentes, né? Então o termo está muito fresco na memória coletiva do ocidental. Então quando os japoneses chegavam aqui e falavam judô, a gente vem ensinar judô Kodokan. As pessoas não entendiam. Aí eles tinham que contar toda uma história
o jiu-jitsu tinha se transformado no judô, né, que era uma versão moderna do jiu-jitsu. E quando eles falavam, jiu-jitsu eu entendo, jiu-jitsu eu sei o que é. Então, com o tempo, para se fazer entender, os japoneses ficaram usando o termo antigo, mesmo sendo oriundos do Kodokan. Eu vou te dar um exemplo, que a gente fala muito, né? A gente tem hoje o X, mas a grande maioria das pessoas ainda fala Twitter, né? As pessoas ainda estão chamando de Twitter. Porque Twitter é um nome mais antigo, é um nome mais tradicional, é um nome muito mais conhecido da rede social. Então, muita gente ainda não se acostumou a chamar de X. E isso acontece com o judô. Você tem diversas matérias do Conde Koma, quando ele chega nos Estados Unidos, o Yamashita, entre outros representantes, está lá, em letras garrafais, né? Judô. Só que com o tempo eles vão deixando de lado, para se fazer entender, né? Como as pessoas conheciam muito mais o termo jiu-jitsu, né? E isso dura durante muito tempo, até o advento das Olimpíadas. O judô, ele acaba entrando ali para as Olimpíadas, né? Você tem um trabalho mundial para trazer o judô para se transformar em esporte olímpico ali na década de 50. Na verdade, isso é um movimento bem anterior, mas ele vai ganhando muita força ali na década de 50 e ele acaba entrando para as Olimpíadas na década de 60. Então, o nome judô, ele entra em destaque. E o nome jiu-jitsu, ele acaba caindo em esquecimento, né? É bem interessante. Aí a gente só vai relembrar do jiu-jitsu novamente ali, né? Pelo menos a grande parte da população, como um UFC em 1993. Ressurge em jiu-jitsu, né? O judô, ele acaba tendo um destaque maior por ser um esporte de... E como acreditado o Hélio Gracie como criador disso aí, como é que o Rorion disse, eu te pergunto, Carioca, o que o Hélio Gracie criou no jiu-jitsu? O que ele inventou? O embuste. Hélio Gracie embusteiro pra caralho, meu irmão. Mas vamos sério, o que você acha que acreditaria que ele inventou? O que alguém falaria pra você? O Hélio Gracie inventou tal coisa. Cara, inventar pelo que vocês trouxeram de informações ali, eu acho que foi difícil inventar, mas eu acredito que ele pode ter aprimorado algumas situações, principalmente de guarda, né? Mostra aí a próxima foto, então. Eu sabia que você ia falar guarda. Não, já existia guarda, né? Mas... Esse é o principal estrangulamento do Hélio Gracie. Ali são os livros de 1940, 50, e ali embaixo é um livro de 1910. Então, eu não acredito que ele tenha inventado, mas acredito que ele pode ter aprimorado, desenvolvido umas coisas. Passa outra, né? Você falou guarda, né? Passa a próxima. Olha aí. Isso aí é de gancho. Então, 1900, isso aí ali embaixo é o Conde Koma, aqueles livros são de 1906, até antes, eu acho que dele ter nascido. Então já tinha guarda, assim, você está vendo tudo. Exercício de reposição. Isso, tudo isso já tinha. Então você acha que o Hélio Gracie nada mais é do que um embusteiro fanfarrão que surfou na onda do Conde Koma e dos japoneses? Vou perguntar para o Elton, então o que você falaria para o povo que o Hélio Gracie criou mesmo para o jiu-jitsu? Cara, eu acho que falando de modo genérico, eu sempre acreditei que o jiu-jitsu tinha algumas técnicas ali que seriam desenvolvidas no Brasil. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que não. Uma das técnicas assim, que eu acreditava muito ao jiu-jitsu brasileiro é quando você fecha o triângulo, você puxa o pescoço do adversário, né? Você puxa a cervical. Eu treinei a vida toda de judô, eu nunca tinha visto aquilo. Eu tenho muitos manuais de judô, manuais antigos. Eu sempre pesquisei muitos vídeos antigos, eu nunca tinha visto. Até pouco tempo eu fui ver no livro do Oda, né? Era um grande expoente ali da luta de chão no Japão. E tá lá, desde uma técnica, né? Eu coloquei até lá uma comparação no meu Instagram. Né? O Oda aplicando o triângulo, né? E puxando a cervical do adversário. Então, você não tem basicamente nada assim que você possa dizer que foi uma criação brasileira até a década de 90. De 90 para frente você começa a ter ali algumas inovações realmente. Essa dinâmica muda porque você tem uma quantidade gigantesca de pessoas praticando, né? Competindo, interagindo com outras modalidades, né? Aí começa a surgir algumas inovações. Mas até esse período aí das competições da década de 90, 2000 ali, você não tem nada que possa ter dito que foi uma criação, uma inovação no Brasil.
Então, Hélio Gracie é uma grande farsa como... Não, perguntar, uma grande farsa como criador do jiu-jitsu brasileiro? Isso aí é só um título, não foi... Eu não diria isso. Eu acho que a gente não tinha tanta informação. Eu acho que até mesmo os Gracies, né? Eles não tinham ideia de que muito do que se praticava no Brasil já era feito no Japão, lá nos primórdios, né? Eu acho que o advento da internet, ela começou a trazer muito dessas informações. Eu lembro que as primeiras técnicas de judô no chão, de modo mais sofisticado, eu vi aqui numa fita francesa, cara, uma fita VHS, né? Então as informações chegavam muito devagar pra gente, a não ser as pessoas que realmente foram pro Japão, praticaram no Japão, né? Igual o Minotauro foi lá e pegou o bizu, né? Que ele mostrou antes de você chegar o vídeo do Minotauro falando lá do imperador e tal. Mas até no Japão, cara, essa prática de luta de chão, ela também se perde depois da guerra, né? Você tem a Segunda Guerra Mundial, um impacto gigantesco no Japão. O Japão, ele perde muitas das tradições, né, que ele vinha mantendo ao longo dos anos e também desde a criação do Kodokan. Até o judô vai mudando com o tempo também, né? O judô, quando ele passa a ser um esporte olímpico, né, ele perde muitas das características que já existiam no judô lá atrás, né? Você tinha judocas ali com foco na luta de chão, né? Você tinha muita gente ali que era especialista, né? Fica menos marcial e mais esportivo. Isso vai se perdendo por causa das regras olímpicas, né? As guerras que aconteceram e muitas outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Vai fazendo a arte marcial perder algumas características, ganhar outras características, né? O próprio jiu-jitsu brasileiro, a gente vê, se você pega o jiu-jitsu da década de 50, compara com o jiu-jitsu da década de 90, já é bem diferente. E se você pegar esse jiu-jitsu da década de 90 e comparar com o jiu-jitsu hoje, né, você vai ver uma diferença assim, extrema. Então isso também é muito natural nas artes marciais. Mas essa coisa da luta de chão é bem interessante na história, né? De tempo em tempo ela perde ali, vamos dizer, eu posso dizer, popularidade. Se perde interesse na luta de chão, ele cai um pouco de crédito, é um pouco esquecido. Mais tarde, algum inovador, né, algum tradicionalista, ele volta com essa coisa da luta de chão, a luta de chão explode novamente, e depois cai no esquecimento, e você tem essas idas e vindas da luta de chão, isso desde o século XIX. É muito interessante. Eu diria assim, para não dizer que o Hélio não inventou nada, eu falaria que ele tinha uma estratégia de luta que era diferente dos judocas, né, dos lutadores da época, né? Que ele só aceitava luta sem tempo, então, tipo, ele acabou criando uma estratégia de luta que era diferente do geral ali, né, do que o pessoal lutava. Ele só aceitava lutas em determinadas regras que ele estabelecia, não era? Então, a gente discute muito isso também, né? Pedro Valente, né? A gente discute bastante essa coisa da regra brasileira, que na verdade também não foi uma coisa inventada aqui. Isso vem lá da Europa, vem principalmente dos Estados Unidos. Quando esses lutadores japoneses eles chegam no Ocidente, eles têm ali uma norma para lutar. Eles não lutam de qualquer maneira. Então, você tem que colocar o kimono, você tem que colocar uma faixa, vale determinadas técnicas, né? Então tem todo um contratozinho ali que eles assinavam antes das lutas, né? Porque o kimono, no início ali, trazia muito vantagem para o japonês. Primeiro porque o ocidental ele não conhecia, e os japoneses eles têm uma técnica de dominar o pano, que a gente chama de kumikata, né? Então eles conseguem quebrar a postura, conseguem anular a força do adversário, né, por causa desse conjunto de técnicas, onde você vai segurando no kimono e quebrando ali a energia, a força do seu adversário. E os ocidentais começaram a perceber isso, né, e começaram a falar, a gente não vai lutar mais com esse paletó, né, com essa roupa. Se vocês quiserem lutar conosco, vai ter que lutar nas nossas regras. Então os japoneses começam a lutar também nas regras do
o pessoal do wrestling, né? Aí quando eu falo wrestling, eu tô falando de modo geral, tá, cara? Tem um monte de estilo ali e um monte de regra dependendo do estilo, dependendo da empresa, né? Tinha empresa também que estava de frente desses lutadores, igual hoje o UFC, e tem empresas lá atrás também. E os japoneses começaram a perceber que até mesmo de kimono, os wrestlers eram tão bons nas quedas quanto eles, né? Então, os japoneses começaram a perder as quedas. Aonde eles começaram a ter uma vantagem era no chão, por causa do mecanismo da guarda, né? Mesmo de costas no chão, eles conseguiam se movimentar, estrangulavam ou finalizavam, né, com algum tipo de chave. E eles percebendo que em pé eles estavam perdendo nas quedas, porque tanto na regra do Kodokan quanto na regra do wrestling, pelo menos na maioria do wrestling que era praticado no Ocidente, para você vencer uma luta era melhor de 3 quedas. Ou seja, se eu te aplico 2 quedas, eu ganho a luta. Então os japoneses meio que criaram aí uma salvaguarda para não poder perder para os ocidentais, né? Então as quedas basicamente valiam pontos, mas não valiam vitórias. E o que valia vitória era a luta de chão, era a finalização. Cara, chegou um tempo ali, bem no início... Praticamente tudo que é o jiu-jitsu brasileiro hoje em dia, né? Que a queda não vale ponto, mas não vale a luta, né? Teve um período ali entre o início do século XIX, a década de 1920, quase 30, e as pessoas não lutavam mais procurando as quedas. É claro, eles aplicavam quedas, mas eles não estavam aplicando, os wrestlers não estavam aplicando mais quedas para vencer com as quedas. Eles estavam lutando no chão. Você pega vários wrestlers famosos da época ali, eles falam que você dominar o adversário de costas no chão, que é importante também lembrar, né? Quando você derrubava e dominava ele durante alguns segundos, como é no judô até hoje, né? Você segura o adversário ali 25 segundos no chão, você ganha a luta. Isso também fazia parte da regra. Isso para eles também já não importava. Eles queriam finalizar, eles queriam fazer, né, o adversário pedir ali, né, uma T de misericórdia. Então você tem ali um crescimento muito grande, cara, dessas finalizações dentro do que a gente chama de catch, né? O catch, a catch tem americano, né? Aqui no Brasil é chamado de luta livre americana. Então você tem diversos lutadores de catch ali que eram grandes finalizadores, cara. E você tem um choque novamente, né? Eu falo choque, a gente sempre fala choque com sincretismo, né? Você tem inicialmente um choque dessas modalidades, né? Os japoneses lutando contra os ocidentais, e depois você tem ali um sincretismo. Eles começam a trocar as técnicas, né, os conhecimentos. Muitos japoneses vão disputar, vão se aventurar nos campeonatos de wrestling, seja o greco-romano, seja o estilo livre, seja o catch, que tinha a finalização, né? E os ocidentais, eles começam a vestir o kimono, também se aventurando ali nas regras japonesas e também dando aula ali para as forças de segurança, né? O jiu-jitsu ele virou uma grande coqueluche, cara. Foi uma coisa impressionante ali durante o início do século XX, nas forças armadas, né, nas forças de segurança. Você tem isso em praticamente o mundo todo, né? E esses wrestlers, eles acabam se adaptando para poder dar aula, né, para poder ter um representante dentro dessas entidades. Então, quando você tem isso no Brasil, isso também não é novidade. Isso começa lá atrás com o Sadamiaco. Então nem isso o Hélio Gracie criou. Não, o Geomori também não estava dessa maneira, né? Então, nem isso o Hélio Gracie criou. Acho que a única coisa que o Hélio Gracie criou foi esse bagulho de comer empregada para fazer filho. E se bobear, nem isso ele criou, já devem ter feito isso antes. Acho que já faziam antes dele. Eu vou fazer um adendo aqui. Não só os Gracies, eles manteram tradições que morreram no mundo todo, mas várias modalidades no Brasil que chegaram no Brasil, criaram raízes desde o século XIX, elas começaram a morrer no mundo todo. Você lembra que eu falei que muitas modalidades não se adequassem ao modelo esportivo ali no final do século XIX, elas não conseguiam vingar para isso? Muitas dessas modalidades que se adequaram, tiveram que se adequar a esse modelo esportivo, né, baseado nos métodos de ginástica, nas Olimpíadas, eles foram perdendo muito das características. Vou te dar um exemplo. A luta greco-romana, que é o Lalut, né, na verdade,
que ela não é greco, nem não é grega nem romana, ela é francesa, ela era muito mais completa, ela era muito mais dinâmica, ela tinha vários estrangulamentos, vários tipos de guilhotina, triângulo de mão, kimura, chave de pé, chave de joelho, então tinha muita finalização. O catch também, cara, o catch, ele é o estilo livre hoje das Olimpíadas, né? Que a gente chama de wrestling freestyle, né? Também perdeu as suas características principais, né? Que era finalizar de todas as maneiras, né? Era um estilo também muito violento e versátil. No Brasil, cara, tudo isso sobrevive. Esse jiu-jitsu da Kodokan que foi morrendo no mundo também, ele sobrevive no Brasil através do Gracie. A luta livre que a gente conhece hoje também, depois, né, acaba se modificando um pouco, principalmente ali depois da década de 60, com a criação das federações, né? Você vai criando federações, né, essas entidades regulatórias, né? Basicamente você vai mudando também o estilo de luta, você vai criando regra, você vai criando padrões, né? O próprio jiu-jitsu mudou muito, cara, o jiu-jitsu brasileiro, depois da federação de 67. Você tem vários elementos aí que vão sobrevivendo no Brasil e vão morrendo no mundo todo, cara. Tanto é que os japoneses, quando viam o pessoal praticando jiu-jitsu aqui no Brasil, eles ficavam impressionados. O próprio Kimura, ele fala que no Japão já não se praticava, eu estou falando aí da década de 50, quando ele esteve aqui a primeira vez, né? Já não se praticava o judô com tanta ênfase nas técnicas de chão, né? Então ele fica muito impressionado com o Hélio, né? Que o Hélio leva a luta para o chão, tenta definir a luta no chão. A base da luta do Hélio era a base do chão. E o Kimura era um sujeito que já vinha de competições na juventude dele, aonde ele está dentro desse contexto, né, dos campeonatos, onde tinha muitos especialistas em luta de chão. Tem um campeonato lá que termina o tempo, o Kimura está apagado dentro do triângulo de um outro japonês especialista de chão. Então o pessoal ali era barra pesada, né? A gente chamou hoje de Kosen, né? Judô Kosen, que era um judô universitário. Era uma competição, na verdade, né? Judô universitário, onde as regras do judô eram 70% baseadas na luta de chão. Então você imagina, cara, tu tinha muito especialista ali, né? Ali nasceu o triângulo, ali nasce omoplata, e uma variedade de guardas que a gente tem hoje no Brasil, como se fosse uma inovação, né? Nasce tudo nesse contexto ali, dessas competições ali, muito voltadas para a luta de chão. Então a gente poderia dizer então que nada se criou do jiu-jitsu brasileiro, mas se preservou muita coisa que acabou morrendo em outros lugares, né? E assim... Essa é a grande importância. Pô, Elton, a gente vai ter que terminar o nosso programa pelo tempo, mas conseguimos... ficou claro, Carioca? Pô, ficou claro pra gente, ficou claro pro nosso público que a grande maioria é burro e ignorante, entendeu? Que agora tem a luz da informação para poder saber da onde veio o esporte que pratica. Não adianta nada colocar BJJ no Instagram, fazer uma tatuagem de uma faixa preta ainda sendo faixa azul e não saber nem que o Hélio Gracie só servia para comer empregadas domésticas para a procriação da sua família. Isso aí já é outra parte. Tô brincando. Isso é uma parte já que é a parte que fala do bastidores ali da criação do jiu-jitsu brasileiro, né? Como que a gente fez atleta? Como que o jiu-jitsu não morreu? Fazendo filho e empregado. Isso já é outro papo, né? Para outra situação. Elton, agradecer aí por ter se disponibilizado, vir aqui nos brindar com o seu conhecimento, esse programa que não tem nenhuma visualização, nenhuma credibilidade. Agora contigo pode ter, agora contigo pode ter. Elton, fala aí pra galera que quiser conhecer melhor seu trabalho, aí faz seu jabá aí. Então, a gente pegou muitos assuntos assim aleatórios, né? E esses assuntos são muito complexos, né? O interessante seria a gente voltar e meio que dissecar um assunto de vez. De pegar, porque, cara, é muito complexo, são muitas camadas ali para a gente poder estudar. Eu acho que seria legal a gente fazer uma segunda rodada. Mais para frente, né? Que a gente fez mais do passado, fazer uma dos anos 80 para frente, dos anos 50 para frente, né?
Até esses assuntos mesmo que a gente conversou aí, cara, tem muita coisa bacana que dá pra gente falar. O meu Instagram é Goshitsukan, né? @Goshitsukan. Ou pode procurar Elton Silva lá, o pessoal que quiser trocar uma ideia. O Eduardo Correia, que é o coautor também, o dele é @muito antes do MMA. Todo mundo que fala com a gente lá, a gente responde. Às vezes demora um pouquinho, porque a gente não é muito de estar mexendo no Instagram, né? Mas é uma ferramenta que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E todo mundo que fala com a gente responde lá com maior atenção, com maior carinho. Agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouco desses assuntos mais polêmicos dentro da história da modalidade. Mas isso faz parte, cara. Você tem o mito criado, né? Você tem o Hélio mito e você tem o Hélio histórico. Você tem a história da capoeira, que também é muito baseada em mitos. Você tem uma parte da história da capoeira que é histórica e que é deixada de lado. E isso basicamente acontece com todas as artes marciais. Nossa. Não é pro pessoal levar pro coração, né? Não é só de jiu-jitsu. E pra galera, vai estar disponibilizado o link das entrevistas também que a gente pescou aqui, para você ver a entrevista inteira e tirar sua conclusão. A gente pegou só uma partezinha, mas eu vou deixar lá nos links, né, de todos os comentários. Carioca, muito obrigado por nos brindar também, sendo a voz do povo hoje. E por nada. Obrigado pela temporada incrível que tivemos. É isso aí. Elton, obrigado. Um abraço na sua alma. Tá? Galera que está nos assistindo aí, voltamos na próxima temporada. Não entre em depressão com a nossa ausência, porque já já a gente volta para poder alegrar essa sua vida que é bem mais ou menos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.